vocês precisam entender algumas coisinhas sobre Donald Trump antes da gente falar, fazer análise geral, porque esse tema é meio fácil e até repetitivo. O Trump, ele liga primeiro pro Trump, segundo pro Trump, terceiro pro Trump, quarto pra família do Trump, quinto pros amigos de negócio do Trump, sexto por parceiros meio controversos, sétimo pros Estados Unidos da América, oito pra um ou outro puxa-saco internacional deles. É isso. O Trump não liga pra você. E qual é o status do Trump agora? Antes de eu falar nas tarifas, a gente tem que pensar esse status, porque vale a pena pegar essa notícia e colocar em tela ao mesmo tempo o vídeo que a gente até viu no Morning Show da Estátua da Liberdade enfrentando o Cristo Redentor. O Trump, ele está com um problemão. Passou já, tá, o primeiro ano de mandato dele. E a despeito de algumas pequenas vitórias que ele obteve, especialmente a vitória da Venezuela, o governo dele não se realizou. A ideia dele impor essas tarifas mundo afora e iniciar esse conflito geopolítico com a China não ficou clara ainda. Essa é uma realidade. E não funcionou e não se pagou. Então o Trump não tá num bom momento interno. Tá? Teremos eleições das primárias ali eleições das midterms ali. E essas eleições parece que não serão muito bacanas para ele. Tá? Então o cenário do Trump é de um cara que precisa, vamos dizer, gerar fatos e elementos para manutenção da sua posição política, e é uma posição que foi abalada. O Trump, como vocês podem perceber, ele foi perdendo popularidade ao longo de 2025. Aí vai de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril ali, ó, de março para abril, você tem vamos dizer, o aprofundamento, não, março para abril agora desse ano, de 26, o aprofundamento do conflito com o Irã. E o que você tem? Um mergulho na popularidade do Trump, um grave mergulho na popularidade. A gente tá falando aí de um cara que tá, vamos dizer, altamente, vamos colocar aqui, reprovado. Tá? Ele está abaixo dos 50%, ele está abaixo da taxa de aprovação, ele está bem mergulhado, tá, nessa reprovação. E é um cenário muito ruim para o Donald Trump. Os Estados Unidos, eles eram os maiores produtores mundiais das tais terras raras. Produtores não, eles eram os maiores mineradores e tinham a tecnologia do processamento caríssimo e altamente poluente. A empresa americana que cuidava disso, uma empresa que ficava lá na Califórnia, ela vai quebrando e a China vai comprando ativos nessa área, e desde os anos 80 a China investe num programa nacional de terras raras. A China começa a investir nos anos 80, tem uma frase muito famosa do Deng Xiaoping que fala o seguinte: olha, as terras raras serão para a China o que o petróleo é para a Arábia Saudita. E ele começa a montar, já dos anos 80 para os anos 90, uma cadeia complexa envolvendo terras raras na China. Tudo isso porque a China tem muita terra rara, e a China também não tem, vamos dizer, grandes leis ambientais que impedem eles de fazer um tratamento e o processamento das terras raras que polui demais. Então, China se encaminha para isso. No governo do Obama, você já começa a ter, né, esse mal-estar com o fato da China ter a produção desses minérios e dos Estados Unidos depender deles. E aí, quando os Estados Unidos vão para uma guerra tarifária com a China avisa, eu vou tarifar então a terra rara. Se tarifou terra rara, e na verdade os ímãs, semicondutores, todos os produtos oriundos dessa produção e processamento das terras raras, a indústria de alta tecnologia da China, dos Estados Unidos, acaba. Há pânico em geral nos Estados Unidos, e a gestão Trump precisa procurar parceiros para isso, tá? Então o contexto, eu preciso colocar o contexto americano dentro desse prisma, em que o Lula é um parceiro que cede, mas que joga junto, que se pressiona, e o Lula pode ceder e intenciona ceder nas terras raras. O Lula não é mais aquele parceiro preferencial da China aqui. Na verdade, nem a China mais vê o Brasil nesse cenário. Então o Lula, ele tá tendo que jogar o jogo dos Estados Unidos. Então não é que o Trump tenha assim um grave problema com o Lula. Lógico que ele gostaria de ver um agente ainda mais submisso que o Lula ocupando a presidência do Brasil agora, que seria o Flávio. O governo Trump adoraria ver o Flávio, porque o Flávio seria basicamente um puxa-saco dele comandando a segunda nação mais importante do continente inteiro. Capite? O Lula é submisso, porque tem que ser em alguma medida, porque o Brasil é um país frágil. O Brasil, ele não fez nada de lição de casa em termos de soberania. O Lula é uma piada. O Flávio é literalmente um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. Vou repetir, o Flávio é um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. O Flávio representa o que há de pior na política do Rio de Janeiro, somado ao interesse do governo Trump aqui. Não há nada mais entreguista do que colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República. Ok? O Flávio só é candidato, eu já cantei essa bola em outubro ou novembro,
Porque o Joesley Batista assim o decidiu com o Lula e com o Trump. Lá no fim do ano passado, ó, tira o Tarcísio, é bom pro Lula que não seja o Tarcísio, bota o Flávio perde pro Lula. O Flávio mantém a aliança e a boa relação que ele tem com a família Trump e deixa o Lula ganhar. Todo mundo saía ganhando com esse acordo e todo mundo saiu ganhando com esse acordo. O Flávio Bolsonaro, nesse sentido, seria um títere. Like na live. Deixa eu ver, 21 de janeiro de 2025, Fabiano Zettel manda: irmão, fala comigo, me dá um norte? Mesmo que seja, não faz P nenhuma até eu voltar. Dona Evorcaro, oi. Aí o Zettel manda, oi. O Vorcaro, vamos fazer tudo, dá quanto? O Zettel, total, 55 milhões. Manda quanto? Paga o quê? Eu vou mandar e você resolve. Félix já falou que não vem, pra você saber. Aí o Vorcaro, o filme tá nesse negócio? Avisa todo mundo que vai na sexta tudo. Aí o Zettel, não, porque o fluxo é gigante. 10 de 2,5 de dólares. O que é 10 parcelas de 2 milhões e meio de dólares? São 25 milhões de dólares? Aí temos essa aqui. Aí o Vorcaro, filme você pagou? Ele, irmão, não veio R$1, tem 3 semanas, paguei foi nada. Aí o Vorcaro, putz, e filme não está na lista de 55,5 milhões. Aí o Vorcaro, este é o mais importante disparado, não pode falhar mais. Aí o Vabs, soma o valor amanhã, ou deixa de pagar algumas coisas. Ele soma, ok. Ih, cara, eu vou te falar, tá? Eu não achei flop nada. Cara, o que tá dado aqui é o seguinte, claramente que o filme não... Ó, pro Vorcaro falar que isso é muito importante pra ser pago, e pro Zettel já deixar claro que não tem filme no meio, é que aquele dinheiro que ele pagava pro Flávio, claramente era uma propina para algum favor ou algum acordo político que estava sendo tratado. Ponto. Tô errado? Pra que isso é tão importante pro Vorcaro? Por que diabos o Vorcaro quer colocar dezenas de milhões com muita intensidade nesse filme? Donana? E parece ser uma prioridade muito forte, né? Não é? A conversa mostra um senso de urgência exatamente. nas partes. Então, o que o Flávio fez pra ele tá tão... Eu repito, alguém coloca aí no chat, o que o senhor Flávio Bolsonaro fez pra justificar toda essa sangria desatada? Pra justificar uma grana dessa monta, é óbvio que foi algum tipo de favor. Foi um favor com a Suprema Corte, foi um favor no Senado, foi um favor junto ao BRB. Lembrando que o Flávio Bolsonaro era parceiro do cara do BRB. Foi um favor, posso falar, um mais quente do que esse? Cláudio Castro comprando, a Previdência do Rio de Janeiro comprando títulos podres do Banco Master. O Cláudio Castro era um parceiro direto do Flávio Bolsonaro. O Cláudio Castro era do PL. Ele seria candidato ao Senado com o apoio do Flávio Bolsonaro. Ele comprou, checa ali quantos bilhões foram da Previdência do Rio. Foram alguns bilhões. Uma propininha, assim, você pagar 500 milhões de propina pro Cláudio Castro, pro Flávio Bolsonaro, perto de 10 bilhões de título podre, não é nada. A autarquia investiu cerca de 3 bi. De 3 a 3,7 bilhões nos cofres da Previdência. E aí? Será que foi isso? O que Flávio Bolsonaro fez pra Daniel Vorcaro e Fabiano Zé estarem tão desesperadas em pagar esse valor? Gente, não é a vontade deles em investir no cinema nacional, galera. Vamos ser, sabe, todo mundo é adulto aqui. O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Este é o cara cujo grupo político xingava com razão a Janja quando a Janja dizia: não é o consumidor que será taxado pela taxa das blusinhas, é o empresário. É o mesmo argumento de mongolóide. Somos nós, o imbecil, que seremos punidos por isso. Parabéns, Flávio Bolsonaro, que está vindo a público justificar a taxação do próprio... Parabéns, você é um jumento, cara. O Flávio Bolsonaro, eu tenho que sair daqui, tenho que gravar disso, tá? Já tem que gravar, claramente. Esse cara é um jumento, eu quero ver de novo, porque eu não quero que reste confusão. É sério que ele tá justificando? Vamos lá. Sim, ele está justificando. Não, esse cara é um jumento. O Trump sabe que o Lula... O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Vocês entenderam que a nota do Lula
Não tem nada de técnica. É uma nota essencialmente política, já polarizando com o Trump e o Flávio. Ele pegou o Flávio e colocou no mesmo polo do Trump, falando, esses são os inimigos do Brasil. Capite? É lastimável que todo o trabalho de diálogo e articulação que o governo brasileiro tem feito, inclusive com o envolvimento pessoal dos presidentes Lula e Trump, seja sabotado por interesses meramente eleitorais e familiares. Não havia e não há justificativa para essas medidas unilaterais contra o nosso país ou contra o patrimônio brasileiro como o PIX, mencionado explicitamente nas recomendações preliminares. Segundo estatísticas do Bureau of Economic Analysis, os Estados Unidos acumularam 424 bilhões de superávit de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Blá, 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 blá. Agora vem uma argumentação, vamos dizer, técnica ali e tal, blá, 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 blá. O principal efeito das tarifas unilaterais politicamente motivadas aplicadas ao nosso país tem sido impor danos à economia nacional e à geração de emprego e renda, além de diminuir o papel dos Estados Unidos como nosso parceiro comercial. No primeiro trimestre de 26, a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras atingiu o menor valor da série histórica ao somar 9,4%. Conforme acordado pelo presidente Lula e Trump em ocasião da reunião de Washington, blá 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 blá, estão em curso negociações tarifárias dos dois países na busca de soluções que resultem no blá 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 blá. Beleza, último parágrafo, vamos lá, vamos descer. O Brasil se reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos, blá blá blá. O governo reafirma a expectativa de blá blá blá. É preciso estar atento aos traidores da pátria e trabalhar em defesa da nossa soberania e dos interesses do povo brasileiro. Assim falou Lula, que tá salivando de prazer. Assim, né? Tem essas coisas, como é que é? Tadalafila, né? Então o Lula, isso tem um efeito de uma tadala pro Lula. Assim, a Janja que se cuide hoje. Janja que se cuide hoje. Porque foi dado um presente pra ele.